Muita gente gasta fortuna com mistura de semente colorida e vitamina importada, mas não entende por que o coleiro continua travado e sem fibra. Enquanto você enche a gaiola de luxo, o criador que sabe o que faz usa o básico para transformar o bicho numa máquina de cantar. Existe uma mistura específica que muitos chamam de pobre, mas que é o verdadeiro segredo para limpar o fígado do pássaro e fazer ele disparar. O que eu vou te mostrar agora vai contra tudo o que as lojas de ração te empurram, mas é o que realmente funciona no poleiro. O grande problema de muitos criadores hoje em dia, principalmente quem está começando ou quem tem condição de investir pesado, é achar que o bolso manda no bico do passarinho. A gente vê muito isso. O sujeito compra o coleiro, se empolga e quer dar o que existe de mais caro no mercado. Ele compra aquela mistura que vem com pedaços de fruta desidratada, sementes cheias de mel, extrusadas coloridas e uma infinidade de sementes gordas que o pássaro na natureza nunca nem viu o cheiro. O que acontece é o que eu chamo de síndrome da gaiola de ouro. Você oferece um banquete, mas o organismo do coleiro não foi projetado para processar tanto excesso. O coleiro é um pássaro de campo, de semente clara, de semente leve. Quando você joga essa carga de gordura e conservante para dentro dele, a primeira coisa que reclama é o fígado. Muita gente não percebe, mas aquele passarinho que fica murcho, que começa a demorar demais para completar uma muda, ou que canta um pouquinho e logo para, ofegante, muitas vezes está com o fígado sobrecarregado. O excesso de proteína e gordura inflama o sistema do bicho. É como se você tentasse correr uma maratona depois de ter comido uma feijoada completa. Você tem a energia, mas o seu corpo está pesado demais para usar ela. O criador olha para a mistura cara e pensa, estou dando o melhor, mas na verdade ele está criando um passarinho obeso por dentro. A gordura se aloja nas vísceras e o bicho perde a agilidade, perde o fôlego e, o pior de tudo, perde a vontade de disputar território. O coleiro de fibra precisa estar seco, precisa estar com a musculatura em dia e o sangue limpo para aguentar o repique. Outro ponto que ninguém te fala nas lojas é sobre os corantes dessas misturas famosas. Aquelas bolinhas coloridas são cheias de química. Para um pássaro que pesa poucas gramas, qualquer miligrama de corante artificial exige um esforço enorme do metabolismo para ser filtrado. Com o tempo, o bicho começa a apresentar aquela cor de bico mais escura ou as penas sem brilho, e o criador, sem saber, acha que falta mais vitamina, quando na verdade o que o passarinho está pedindo é socorro, um descanso para o sistema digestivo. É aqui que entra a tal mistura pobre que os antigos usavam. Eles não tinham acesso a essas rações tecnológicas e os pássaros eram máquinas. Por quê? Porque a simplicidade mantinha o bicho no peso ideal e com o metabolismo voando. A gente precisa entender que o coleiro é um mestre da eficiência. Ele tira a energia de sementes que muitas vezes nós desprezamos. Quando você oferece uma mistura muito rica o tempo todo, você está tirando dele o instinto de busca e a necessidade de queimar caloria para se manter ativo. O bicho fica preguiçoso. Sabe aquele passarinho que passa o dia no poleiro de cima, só descendo para comer e voltando, sem dar um pulo de fibra? Pois é, o erro começa no comedouro. A gente precisa parar de humanizar o trato. Passarinho não precisa de sobremesa ou de variedade gastronômica todo dia. Ele precisa de combustível eficiente, que entre no organismo, gere energia rápida e saia sem deixar resíduo, sem deixar o fígado preto. Essa mentalidade de que o caro é melhor é o que sustenta a indústria, mas não é o que sustenta o canto no puleiro. Existe uma diferença brutal entre um passarinho bem alimentado e um passarinho sobrecarregado. O bicho que está na mistura pobre corre mais, toma banho com mais frequência, tem o olhar mais vivo. Ele está pronto para o combate, porque o corpo dele não está gastando 80% da energia apenas para tentar digerir uma ração pesada. Nos próximos capítulos, eu vou detalhar exatamente o que compõe essa mistura rústica e como você vai fazer a transição. Mas antes, coloque uma coisa na sua cabeça. Luxo para passarinho é saúde e agilidade, não é prato cheio de semente cara. Se você quer ver seu coleiro abrir o bico de verdade, o primeiro passo é esvaziar a mente desses conceitos de mistura premium e voltar para a base, para o que o bicho realmente foi feito para comer.
Agora que você já entendeu que o excesso de luxo mais atrapalha do que ajuda, vamos falar do que realmente interessa, o que vai dentro do pote. Muita gente me pergunta se essa mistura é algum segredo guardado a 7 chaves, mas a verdade é que ela é tão simples que o criador moderno tem até vergonha de usar. A base de tudo, o coração dessa mistura que faz o coleiro virar uma máquina, é o alpiste de primeira qualidade. Mas não é qualquer alpiste sujo de fundo de saca, não. Tem que ser aquele alpiste brilhante, pesado, que você assopra e não sai aquele pó branco que ataca o pulmão do passarinho. O alpiste é a semente mais completa para o coleiro porque ele tem o equilíbrio perfeito entre proteína e fibra, sem a gordura pesada das sementes pretas. Mas o segredo não está só no alpiste, está na proporção. A mistura pobre que eu defendo leva ao painço verde e o milheto. O painço verde é a semente da agilidade. Ele é leve, de fácil digestão e o passarinho adora descascar, o que mantém o bico dele ocupado e o metabolismo ativo. Já o milheto, que muitos criadores de elite desprezam por ser barato, é uma fonte de energia bruta para o pássaro que está em torneio ou que precisa cantar o dia inteiro para defender território. Quando você junta o alpiste com o painço verde e uma pequena parte de milheto, você está criando um combustível de alta octanagem. É o tipo de comida que o coleiro come e, em questão de minutos, aquela energia já está disponível na corrente sanguínea para ele descarregar no canto. Aí você me pergunta, e as sementes pretas? E o níger, a perila, a senha? Escuta bem o que eu vou te dizer agora, porque aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Essas sementes têm o seu valor, mas o erro do criador é deixar isso à vontade no comedouro. O níger é altamente gorduroso. Se você deixa um pote cheio de níger para um coleiro que vive em uma gaiola de 40 ou 50 centímetros, você está dando um prato de bacon para alguém que vive sentado no sofá. O bicho vai comer porque é palatável, é gostoso, mas o fígado dele vai pagar o preço em menos de um mês. Na nossa mistura rústica, essas sementes são usadas como petisco de mão, ou apenas em momentos específicos, como no auge da temporada de frio e olhe lá. A base do dia a dia tem que ser limpa. Outro componente que o pessoal do interior usa muito e que faz uma diferença absurda é o painço português. Ele é um pouco mais caro que o comum, mas na mistura pobre ele entra em pequena quantidade apenas para dar aquele estímulo. O coleiro olha para o comedouro e vê variedade de texturas, mas todas elas são sementes claras e leves. É por isso que o bicho fica com o peito seco, no sentido de não ter gordura acumulada, mas com a musculatura forte. Você já reparou naqueles coleiros de fibra que parecem que vão arrebentar a tala da gaiola de tanto que pulam? Eles não estão gordos, eles estão condicionados. E esse condicionamento vem de uma dieta que não pesa no estômago. Eu vejo muito criador comprando mistura que vem até com um pedaço de biscoito moído. Pensa comigo, onde é que um coleiro vai achar biscoito no meio do mato? O sistema digestivo dele não tem as enzimas necessárias para quebrar esse tipo de carboidrato complexo e processado. Isso gera fermentação, gera gases e deixa o passarinho desconfortável. Um passarinho com azia ou desconforto intestinal não vai cantar com alegria. Ele vai cantar por obrigação e logo vai parar para ficar se limpando ou encruado num canto. A simplicidade do alpiste com os painços claros limpa o trato digestivo, ajuda na absorção de nutrientes e deixa as fezes do pássaro sempre sequinhas de brancas, que é o sinal maior de saúde que um criador pode observar. O que os grandes nomes que ganham troféu não te contam é que muitas vezes a gaiola que você vê na exposição está cheia de sementes caras só para fazer bonito para os patrocinadores. Mas no manejo diário, lá no criadouro, o que está no coxo é o básico bem feito. Eles sabem que para manter um pássaro em alto nível por vários anos, você não pode forçar o organismo dele com dietas pesadas. O segredo da longevidade e da fibra constante está em oferecer o que o pássaro evoluiu para comer durante milhares de anos. A mistura pobre, na verdade, é a dieta da longevidade. É o que vai fazer seu coleiro cantar hoje, amanhã e daqui a 10 anos com a mesma disposição. No próximo capítulo, eu vou te explicar a ciência por trás da digestão dessas sementes e por que o estômago leve é o que faz o bico abrir. Você já se perguntou por que aquele coleiro de um amigo que só come o básico parece que tem uma mola nas patas e não para de disparar canto, enquanto o seu, comendo do bom e do melhor, parece que está sempre com preguiça?
A resposta está na velocidade da digestão. O coleiro é um pássaro que, na natureza, vive em um estado de alerta constante. Ele precisa ser leve para fugir de predadores e rápido para defender o território. Quando a gente fala em estômago leve, não é força de expressão, é fisiologia pura. Um coleiro que consome a nossa mistura de sementes claras processa o alimento de forma quase instantânea. O grão do alpiste e do pães verde entra, o organismo extrai o carboidrato e a proteína necessária e o resto é descartado rapidamente. Isso cria um ciclo de energia contínua. Como a semente é leve, o passarinho não fica empanzinado. Sabe aquele sono que dá na gente depois de um almoço pesado? O passarinho sente a mesma coisa quando come sementes gordas ou extrusadas pesadas. O sangue, que deveria estar irrigando o cérebro e os músculos para o canto, vai todo para o sistema digestivo, para tentar dar conta daquela carga de gordura. É por isso que o bicho trava. Já com a mistura rústica, o fluxo sanguíneo fica livre, o bicho fica elétrico. É essa eletricidade que a gente chama de fibra. A fibra nada mais é do que o estado de prontidão do pássaro. Se ele está leve, ele se sente forte. Se ele se sente forte, ele quer cantar para dominar a área. Tem um detalhe técnico aqui que muito criador de livro não entende, mas quem é do trecho sabe: a relação entre o bico e o estômago. O coleiro é um pássaro que canta com o que sobra. Se a energia dele está sendo toda gasta na digestão, não sobra nada para o esforço físico do canto. Cantar cansa, gasta caloria, exige fôlego. Quando o pássaro está com o fígado limpo por causa do alpiste de qualidade, a oxigenação do sangue é muito melhor. Você nota isso na cor da mucosa da boca do passarinho. O bicho fica com aquele aspecto saudável, vermelhinho, sinal de que o sangue está circulando como deveria. Um pássaro intoxicado por semente gorda fica com a pele amarelada, sinal de gordura acumulada, e o canto sai curto, sem brilho, sem aquele estalo final que a gente gosta de ouvir. Outra coisa que pouca gente observa é o comportamento de limpeza de bico. O pássaro que come a mistura correta não fica toda hora esfregando o bico no puleiro para tirar resto de comida pastosa ou óleo de semente preta. O bico está sempre limpo, a semente é seca e crocante. Isso ajuda até na higiene das narinas, evitando problemas respiratórios que muitas vezes começam com restos de farelo de ração industrializada. A simplicidade do grão inteiro e limpo mantém as vias aéreas do coleiro livres. E passarinho que respira bem, canta melhor e por mais tempo. É uma mecânica simples. Comida limpa gera sangue limpo, que gera respiração livre, que resulta em canto de fibra. E não pense que essa dieta deixa o pássaro fraco. Pelo contrário, o alpiste é riquíssimo em uma enzima chamada lipase, que ajuda a queimar a gordura acumulada nas artérias e nos órgãos. Ou seja, a própria comida já serve como um remédio natural para manter o bicho no peso de competição. Quando você coloca seu coleiro nessa dieta rústica, você está fazendo um detox nele, sem precisar de remédio de farmácia. Em poucos dias, você vai notar que as fezes diminuem de tamanho e ficam mais firmes. Isso é sinal de que o aproveitamento dos nutrientes está sendo total. O bicho para de desperdiçar energia e começa a focar tudo que tem no puleiro. No próximo capítulo, eu vou te ensinar o pulo do gato. Como fazer a transição para essa mistura sem dar choque no sistema do pássaro e como perceber que ele está virando a máquina. Se você chegar amanhã no seu criadouro e simplesmente jogar fora tudo que o seu pássaro está acostumado a comer para colocar a mistura pobre, você pode arrumar um problema. O coleiro é um bicho de hábito, e por mais que a mistura nova seja infinitamente melhor para a saúde dele, o organismo precisa de um tempo para entender que a moleza acabou. A transição tem que ser feita com a inteligência de quem conhece o bicho que tem na gaiola. Não é choque de uma vez, é um convencimento. O metabolismo dele, que estava acostumado a processar gordura e química, precisa começar a aprender a tirar energia da semente pura. Nos primeiros 3 dias, você vai misturar 50% da ração antiga com 50% da mistura rústica de alpiste e painços. Por que isso? Porque o coleiro é um bicho seletivo. Se você colocar só a semente clara de uma vez, ele pode estranhar o coxo e ficar caçando a semente preta ou a extrusada que ele estava viciado. Ele vai revirar o pote e jogar comida fora. Nessa fase, você tem que ser o mestre da observação. Olhe o fundo da gaiola. Se as fezes começarem a mudar muito de cor ou se o bicho ficar embolado, você segura a mão. Mas, via de regra, o que acontece é o contrário. O bicho começa a ficar mais esperto.
A partir do quarto dia, você já pode passar para 75% da mistura nova e apenas um cheiro da antiga. Aqui entra o pulo do gato, que separa o criador de verdade do amador, o manejo do apetite. Quando o coleiro percebe que a comida agora é combustível puro, ele começa a comer com mais qualidade e menos quantidade. Você vai notar que ele não fica mais o dia inteiro pendurado no comedouro. Ele come o necessário e vai para o poleiro. É nesse momento que a mágica acontece. O corpo dele começa a queimar aquela gordura interna, aquela gordura que fica em volta do coração e do fígado, para compensar a falta do excesso de óleo das sementes pretas. É o que a gente chama de secar o bicho. Mas não é secar de fome, é secar de saúde. O músculo do peito começa a aparecer, o passarinho fica com aquela silhueta fina, elegante, de pássaro que está pronto para o combate. E como é que você sabe que ele está virando a máquina? O primeiro sinal é o olho. O olho do coleiro que come a mistura certa brilha mais, ele fica mais atento a qualquer movimento. O segundo sinal é o repique. Ele começa a dar estalos mais curtos entre um canto e outro. Ele não precisa mais de longas pausas para recuperar o fôlego, porque o sistema respiratório está livre. Mas atenção, nesse período de transição, o banho de sol é obrigatório. Não adianta dar a melhor semente do mundo se você não der o sol da manhã. O sol ajuda a sintetizar as vitaminas que o alpiste e o painço estão fornecendo. É o conjunto da obra: semente clara no pote, água filtrada e sol no lombo. Muitos criadores me perguntam, mas e se o meu pássaro for muito viciado em Níger? Se o bicho for viciado, você vai usar a semente gorda apenas como recompensa. Depois de um banho de sol, ou quando você for levar ele para um passeio na rua, você coloca uma unha de Níger ou de perila. Isso serve para o psicológico do bicho, mas no coxo principal, na hora do trabalho, é a mistura rústica. Você vai ver que em menos de 15 dias, o coleiro vai estar com outra disposição. Ele vai começar a cantar mais cedo, muitas vezes antes mesmo de você tirar a capa. Ele acorda com energia, porque o sono dele foi reparador, já que o organismo não passou a noite inteira sofrendo para digerir uma comida pesada. O manejo da transição é o divisor de águas. Muita gente desiste na primeira semana porque acha que o passarinho emagreceu. Mas o que o leigo chama de magreza, o criador de fibra chama de condicionamento atlético. Um atleta de maratona não tem barriga, ele é puro músculo e nervo. O seu coleiro precisa ser esse atleta. Quando você limpa o pote dele, você está dando a ele a chance de mostrar o verdadeiro potencial genético que ele tem escondido. No próximo capítulo, eu vou revelar o que os grandes criadores escondem sobre o uso de suplementos e por que, com essa mistura, você raramente vai precisar gastar 1 centavo na farmácia veterinária. Chegamos num ponto onde muita gente da elite dos torneios vai torcer o nariz para o que eu vou dizer. Sabe aquele papo de que para ter um coleiro campeão você precisa de uma prateleira cheia de potes coloridos, aminoácidos de última geração e ferro na água? Isso, na maioria das vezes, é conversa fiada para justificar o gasto ou para vender produto. O que os grandes criadores, aqueles que realmente entendem da biologia do pássaro, escondem de você é que o segredo não é o que você coloca para dentro, mas o que você evita que entre. A verdade é que com essa mistura de sementes clara e limpa, o organismo do pássaro se torna tão eficiente que ele começa a extrair tudo o que precisa do básico. O sistema imunológico de um coleiro que se alimenta de forma rústica é muito mais forte do que o de um pássaro que vive à base de suplementação artificial. Quando você entope o bicho de vitamina sintética, o corpo dele fica preguiçoso. O organismo entende que não precisa mais trabalhar para sintetizar os nutrientes das sementes, porque está vindo tudo de graça e de forma isolada na água ou na ração. O resultado, um pássaro que parece forte por fora, mas que na primeira corrente de ar ou na primeira mudança de temperatura, cai doente. É o passarinho de estufa. Já o bicho da mistura pobre é rústico. Ele tem as defesas naturais prontas para o combate porque o fígado dele está descansado e o sangue está puro. Muitos desses criadores famosos fazem o seguinte: eles mantêm o bicho no alpiste e no painço o ano inteiro. Quando chega perto do torneio ou quando querem que o bicho dê aquela explosão de fibra para uma disputa, aí sim eles entram com um estímulo, que pode ser uma semente mais calórica ou um suplemento pontual. Mas o alicerce, a fundação da casa, é a semente limpa.
Se você tentar construir um campeão em cima de uma base de suplementos, o bicho vai durar 1 ou 2 temporadas e depois vai abrir o bico, vai enfraquecer ou vai parar de cantar de vez. A longevidade dos coleiros que a gente vê cantando com 10, 15 anos de idade vem justamente da simplicidade no trato. Existe também um mito de que o coleiro precisa de muita proteína para ter fibra. Isso é um erro perigoso. Proteína em excesso vira ureia, sobrecarrega os rins e deixa o pássaro pesado. O que faz o bico bater é energia de queima rápida, carboidrato de qualidade que vem do milheto e dos diversos tipos de painço. O grande segredo que ninguém te conta é que o coleiro de elite é um pássaro que sente fome de cantar, não fome de comer. Quando a dieta é equilibrada e pobre em gorduras inúteis, o desejo do pássaro de defender o território aumenta, porque ele está no seu auge físico, ele se sente o dono do pedaço. Outra coisa que eles escondem é o custo-benefício. Já parou para pensar em quanto você economiza parando de comprar essas misturas cheias de frescura? Esse dinheiro você deveria investir em sementes de primeira linha, sementes que você sabe a procedência, que foram bem colhidas e estocadas. O segredo não é a marca da saca, mas o brilho do grão. Se você aprender a identificar uma semente nova, sem mofo e sem pó, você já está na frente de 90% dos criadores que compram qualquer coisa só porque a embalagem é bonita. No fim das contas, a mistura pobre é a mais rica em resultados, porque ela respeita a natureza do coleiro. Agora, no capítulo final, vamos fechar com a reflexão sobre o que realmente faz de você um mestre na criação e como sustentar esse resultado a longo prazo. Agora, se você é do tipo que não se contenta apenas com o básico e quer realmente dominar a ciência por trás de cada grão que cai no pote do seu pássaro, eu preparei algo para você. Muita gente me pede para detalhar mais sobre outras espécies, sobre como agir na muda de penas ou na hora da reprodução. Por isso, eu organizei todo o meu conhecimento técnico, sem enrolação e sem achismo, no meu material, o Guia Definitivo de Nutrição de Passeriformes. Entenda a ciência por trás do canto, saúde e rendimento. Lá dentro, eu mostro na prática como a nutrição dita o ritmo do canto e a beleza da plumagem. Você vai entender de uma vez por todas a diferença real entre a ração extrusada e as sementes, como usar as farinhadas sem estragar o fígado do bicho e, principalmente, como evitar os erros bobos que fazem o rendimento do seu coleiro ou trinca-ferro despencar na hora que você mais precisa.